Salve, salve, galera! Tá todo mundo bem? Que bom, hein? Vamos que vamos aí sobrevoar nas asas da geografia. Sou o professor Wagner e vamos hoje falar sobre estado, nação, território, país. Ué, não é a mesma coisa? Vamos juntos descobrir. Então, vamos falar primeiro sobre o estado. O que é o estado? O estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, tá? É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Olha, o que é um país, hein? Então, assim, ele possui como representante o governo, certo? Então, o Estado, galera, ele tem todo essa organização política e esse ordenamento jurídico, tá? Ou seja, ele tenta fazer com que cada cidadão, empresa e por aí vai respeitem, não ultrapassem os limites, tá? Que seja bom para ambos, não só para um, mas para todos como um todo, tá bom? É para isso ele usa de três poderes: o poder legislativo, que é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis; o poder executivo, que coloca as leis em prática; e o poder judiciário, que garante a execução dessas leis. Então, para simplificar, legislativo, canetinha, elabora as leis; judiciário, com a balancinha aqui, aplica as leis; executivo, desculpa, com um monte de encadernações aqui, eu administrando tais leis, beleza? Então, para colocar isso mais em prática, nós temos aqui: o poder legislativo é formado pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. O poder executivo é formado pelo presidente, os governadores e prefeitos. E o poder judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa do prefeito, você já pensa o prefeito, poder executivo. Senadores, o poder legislativo. O tribunal estadual, tribunais estaduais, poder judiciário. Beleza? E também nós temos as nossas forças armadas. As forças armadas, ela mantém a defesa do território, ela defende o nosso território, e ela é constituído pela Marinha, Exército e Força Aérea. Beleza? Estado soberano. O que é o Estado soberano? O Estado soberano é aquele que não tem que reconhecer nenhum poder superior a ele. Desculpem os cachorros latindo, tá? Ele é soberano. Olha o tamanho desse brutamonte aqui. Quem vai bater de frente com ele? Tá? Então, assim, para o Estado ser reconhecido e respeitado entre os demais, então ele busca a sua soberania. Ou seja, ele busca ter pleno poderes para instituir e administrar as normas, leis que a sociedade deverá seguir em seu território. Então, lembra daquelas leis lá que são feitas? Então, o Estado soberano ele faz isso. Ele não abaixa a cabeça para nenhum outro Estado. Por quê? Porque ele é o Estado soberano. O Brasil é um Estado soberano. As pessoas podem constituir um Estado soberano? Pode surgir essa dúvida? Sim, pessoal, lógico. Então, assim, quando essas pessoas elas ocupam um território e se organizam politicamente, formando um Estado-nação. Beleza? Na sociedade contemporânea, o Estado-nação é a forma mais difundida de organização da sociedade. Então tá aqui as pessoas juntas, erguendo seus punhos, formando esse mega PowerPoint aqui cerrado. Beleza? Então as pessoas unidas formam o Estado-nação. Então há Estados-nação que abrangem diversas nações, como o exemplo do Reino Unido, que abrange aqui Inglaterra,
País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Beleza, galera? A nação. Falamos de nação. O que é a nação? A nação é um coletivo humano com características comuns, certo? Idioma, religião, beleza? Então, os membros dessa coletividade estão ligados por laços étnicos, históricos e culturais. Então, dentro do Brasil, nós temos a nação indígena, que tem toda essa ligação histórica, cultural, esses laços fazem parte dessa nação, correto? Que está dentro do Brasil, que são todos brasileiros, nós somos todos brasileiros, correto? Então, assim, há nações com Estado constituído. Exemplo, Rússia, China, Alemanha, Japão, Alemanha aqui, Portugal, Brasil e por aí vai. Porém, há nações que almejam construir-se como Estado, porque ainda não são. O caso dos tibetanos, que Tibete fica aqui na China. Tá? Eles não são um Estado-nação, tá bom? Os curdos, que estão espalhados aqui entre a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, o Azerbaijão, a Armênia, beleza? Eles almejam essa construção do Estado-nação. O território, já estamos no território, hein? Então, o território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce a sua soberania, ou seja, é onde as coisas acontecem. Ele é delimitado por limites políticos, tá? Que vem de acordos políticos, ou seja, negociações amplas entre as partes envolvidas e que possui reconhecimento internacional. Então não adianta falar esse território é meu. Todo meio internacional, ou a maior parte, tem que dar um ok também, falar, beleza, esse território é seu, beleza? Então, assim, ele é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, cadeia de montanhas, rios e por aí vai, e limites artificiais, que são construídos pelo ser humano, as estradas, muros, linhas imaginárias e por aí vai. Então, um exemplo seria aqui, no limite natural, o rio Oiapoque, que corta o Amapá do lado brasileiro e a Guiana Francesa do lado, uma região da França. Beleza? É exatamente isso que vocês ouviram. Guiana Francesa faz parte da França, mas isso é para uma outra aula, tá bom? Outro exemplo do limite natural, a Cordilheira dos Andes, que separa o Chile da Argentina, tá? Então é um limite natural, não foi colocado pelo homem lá. E nós temos os limites artificiais. Um exemplo aqui é esse monumento fronteiriço, tá? Que está localizado no ponto de travessia entre Pacaraíma, no Brasil, e Santa Helena de Huairén, na Venezuela. Então, é uma linha imaginária que separa esses dois países. Beleza? Então, aqui é uma linha imaginária. E aqui nós temos um limite físico mesmo, uma barreira, que seria o muro que separa os Estados Unidos e o México. Limites artificiais. E também sobre o território de um país, ele é formado pelo solo continental e insular. Quando eu falo território insular de um país, galera, independente é cujo território é composto de uma ilha ou um grupo de ilhas, beleza? Então, o subsolo, que está abaixo do nosso solo, certo? O espaço aéreo, sim, o espaço aéreo de cada país é de cada país. Por exemplo, um avião que vem de outro país, ele tem que pedir permissão para adentrar o espaço aéreo nacional, tá? Pelo território continental, certo? E a área do mar, galera, que o Estado ele exerce a sua soberania, ou seja, essa delimitação em relação ao mar também, ela é determinada por acordos internacionais. Novamente, é necessário que os países, beleza, aquela parte ali faz parte do território brasileiro, então, lógico, a gente não vai adentrar sem permissão, por quê? Porque faz parte do território brasileiro, assim como o Brasil também não pode fazer isso em outros territórios, beleza?
o país, hein? Já falamos sobre estado, sobre nação, sobre território e agora o país, beleza? Então assim, o que é o país? O país, galera, ele possui unidades político-administrativas já feitas. Atualmente, a divisão político-administrativa do Brasil está configurada em unidades da federação, onde se encontram os estados e o Distrito Federal e os municípios, tá? Sendo que as suas principais diferenças, galeras, são galeras, tem uma galera que tá vendo aí, espero, né? Então as principais diferenças são as suas dimensões hierárquicas. O município, ele é menor do que o estado, então um pontinho minúsculo aqui é menor do que o estado inteiro do Paraná, digamos assim, ou de São Paulo, Minas Gerais, por aí vai. E a federação, o país, ele é maior do que os estados, beleza? Então, ele possui moeda própria, no caso do Brasil, o real. Ele é reconhecido, galera, internacionalmente, tá? Mais uma vez, é necessário que os outros países reconheçam esse país, certo? E, na maior parte dos casos, possui uma comunidade com uma história própria, como é o caso da comunidade brasileira. Nós temos a nossa própria história, que é diferente da história dos argentinos, que é diferente da história dos norte-americanos e por aí vai. Beleza? E também o país, ele exerce a sua soberania perante outros países. Entendeu? Então nenhum país vai vir aqui, digamos, e cagar na cabeça do Brasil. Porque o Brasil é um país soberano, um Estado soberano. Lembram lá do que é o Estado soberano? Beleza? E possui também uma Constituição. No nosso caso, a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, que dá vários direitos à população brasileira. Bem legal, bem bacana, galera. Beleza? Fechou? Então, para amarrar mais isso, galera, um exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo esse aqui. Então, assim, os pais seriam o Estado, porque os pais, eles colocam as regras, certo? E os filhos têm que obedecer às regras, certo? Então, os filhos seria a nação. A nação respeita o Estado, correto? E a materialização onde esse jogo acontece seria o território, representado pela casa. Então nós temos o Estado, a nação, o território, e o país seria as pessoas dentro da sua casa, dentro desse seu território, onde as pessoas comem, brincam, assistem televisão, estudam, fazem ginástica e por aí vai, entendeu? Então, o país, ele tem a sua moeda, ele tem a sua constituição e por aí vai. Então, esse seria um exemplo. Pais, Estado, filhos, nação, a casa, o território e o país onde todas as coisas acontecem, todo esse convívio, essas relações. Beleza? Dúvidas? Procure um professor de geografia mais próximo ou, lógico, por favor, deixe nos comentários. Não esqueçam, por favor, de se inscreverem. Agradecido e em té.